Tu jura que só vai checar a notificação rápida, mas 30 minutos depois tá olhando a vida de um desconhecido que construiu uma piscina de concreto no quintal. O celular tá esquentando na tua bochecha e os teus olhos já estão ardendo de secura, mas desligar a tela agora parece uma injustiça imperdoável com nada. São 2:30 da manhã. O quarto tá completamente escuro, exceto por aquele retângulo de luz fria que ilumina a ponta do teu nariz e reflete direto nas tuas córneas. Tu tá deitado de lado, meio escorregador no travesseiro, com o braço dormente porque o peso do corpo tá em cima dele. Mas tu não muda de posição. Mudar de posição significa perder o fio da meada do vídeo idiota que tu acabou de abrir. É um corte podcast de 3 minutos sobre um assunto absolutamente inútil que tu nunca vai aplicar na vida, mas que agora, neste exato segundo, parece a informação mais urgente do planeta Terra. O polegar desliza para cima num movimento mecânico, quase espasmódico. Vídeo novo. Outro desconhecido falando sobre um tema que tu não lembra nem qual é o título. A luz azul bate na tua cara com a delicadeza de uma lanterna de farol na madrugada, avisando o teu cérebro que ainda é meio-dia, que o sol tá tinindo, que a caça tá aberta, que não é hora de desligar porcaria nenhuma. E tu continua aí, imóvel, respirando pela boca meio aberta, com a luz do visor piscando nos teus olhos feito um farol de navio perdido no nevoeiro. A gente transformou o breu do quarto numa sala de espera infinita. E o pior nem é o tempo que vai sumindo. É a sensação física de que a tua cabeça virou uma bacia cheia de água suja que alguém continua sacudindo sem parar. Tu fecha o olho por 5 segundos achando que vai pegar no sono, mas a pálpebra treme. Vem a imagem mental do último feite que tu rolou. O reus de uma receita que tu nunca vai fazer, seguido por uma briga de trânsito em câmera lenta, seguido por um gato assustado com um pepino. Essa salada russa de estímulos de 3 segundos fica rebatendo dentro do teu crânio como uma bolinha de pinball desenfreada. Spinoza dizia que a gente se esforça para perseverar no nosso ser, que existe um impulso interno em direção à vida, à conservação da própria força. Mas o que a gente faz na madruga é exatamente o oposto. A gente se esforça ativamente para se desmanchar em pedacinhos de informação inútil. A gente usa a tela como um anestésico barato para não ter que encarar o barulho de fundo que mora no silêncio do quarto. Porque o dia acabou, as obrigações sumiram, ninguém tá mandando mensagem cobrando nada, e é justamente nesse vazio que o monstro mora. O silêncio da casa escura devolve a gente para dentro da própria pele. E a pele tá cansada. A mente tá esfolada. O pensamento começa a remoer aquela frase meio idiota que tu falou na terça-feira passada numa conversa na cozinha, ou aquela preocupação vaga com o ano que vem que nem tem forma ainda. Para não ouvir esse eco interno, a gente acende a tela. A luz do celular funciona como um escudo protetor contra nós mesmos. É um jeito de dizer, olha, eu não tô sozinho com meus pensamentos, eu tô aqui assistindo a um cara explicar como funciona a rotação de pneus de um trator agrícola. A gente terceirizou o sono. Antigamente, o sono era um lugar para onde a gente ia quando o corpo pedia arrego. Era um pouso forçado. Hoje em dia, o sono virou uma negociação. A gente tenta pechinchar com o cansaço. Deixa eu ver só mais um videozinho ó. E aí esse só mais um se multiplica por 30, por 40, até o momento em que o dedo pesa tanto que o telefone escorrega da mão e cai direto na ponte do teu nariz com um estalo seco. Essa é a única campainha que ainda funciona no nosso corpo, a dor física da pancada do aparelho na cara. Tu sobressalta, pragueja baixinho, esfrega o nariz dolorido, olha pro relógio na tela de bloqueio e pensa, puta merda, faltam 3 horas para o dia clarear. E o que tu faz? Em vez de jogar o bicho longe e virar pro lado, tu desbloqueia de novo. Digita a senha rápida, abre o aplicativo e continua exatamente de onde parou, como se o universo fosse cobrar juros se tu perdesse o final daquela triade idiota no X. Epicuro falava que o prazer verdadeiro é a ausência de dor no corpo e de perturbação na alma. Olha para o teu cenário agora, a coluna toda torta num colchão que já passou da validade, os olhos ardendo parecendo que jogaram areia dentro, a cabeça latejando de tanto excesso de luz, e a alma agitada por causa de uma discussão anônima entre desconhecidos na internet. A gente conseguiu o exato oposto do repouso. A gente inventou um jeito high-tech de se torturar em alta definição. Tem uma cena clássica que se repete em qualquer casa brasileira lá pelas tantas da noite. O parceiro ou a parceira tá dormindo do lado, respirando fundo, com a cabeça apoiada no travesseiro de um jeito pacífico que dá até uma certa inveja raivosa. E tu lá, parecendo um gnomo iluminado por LED, com a cara azulada, rolando a página com o polegar esquerdo, enquanto o braço direito tenta achar uma posição que não corte a circulação. Tu tenta segurar o brilho da tela com a mão para não iluminar a cara de quem tá dormindo, virando o celular num ângulo impossível, quase encostando o nariz no vidro. Parece um viciado escondendo a pedra de crack no canto da sala, mas o vício aqui é a rolagem infinita de irrelevâncias. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre a dor e o tédio.
E a tela resolve os dois problemas do jeito mais canalha possível. Ela te dá um tédio tão barulhento que disfarça a dor de existir, e te dá uma dor física tão sutil nos olhos que tu nem percebe que tá entediado até a alma. A gente não tá buscando informação. A gente tá buscando um interruptor que desligue o falatório interno. É um botão de mudo para a consciência. Só que esse botão tem um efeito colateral miserável. Ele desliga o falatório da mente, mas desliga junto a tua capacidade de desligar o corpo. Tu fica no limbo esquisito, nem acordado o suficiente para fazer alguma coisa útil, nem dormindo o suficiente para recuperar a dignidade celular. O problema de verdade começa quando passa da meia e a casa entra naquele silêncio definitivo. Sabe quando até o barulho da geladeira parece que deu uma pausa para respirar? É nessa hora que a luz azul do telefone deixa de ser só um passatempo e vira uma espécie de cordão umbilical bioluminescente que te prende ao mundo, mesmo quando o mundo inteiro já foi deitar. Tu tá ali, com o rosto a 20 centímetros do vidro, absorvendo a vida dos outros em câmera rápida. Tem o story de alguém que tu nem lembra direito de onde conhece, mas que tá numa festa com uma legenda em inglês. Tem o vídeo de receita de um bolo que tu nunca vai fazer. Tem o corte de podcast de um cara com a barba perfeitamente aparada, explicando por que a tua geração está fracassando enquanto tu mastiga a própria bochecha de ansiedade no escuro. É uma maratona de nenhuns lugares. Tu vai passando de vídeo em vídeo com a mesma energia de quem mexe num prato de comida fria só para ver se sobrou alguma coisa que presta no fundo. O filósofo Byung-Chul Han fala muito sobre essa compulsão por desempenho que a gente carrega, essa ideia torta de que a gente precisa estar sempre consumindo, sempre produzindo, mesmo quando a produção é só acumular vievos e rolar a página até os dedos doerem. Só que no escuro do quarto, essa compulsão vira uma caricatura triste. A gente não tá produzindo nada, a gente tá consumindo o próprio tempo de descanso como se fosse um combustível barato que precisa ser queimado até a última gota. Tu olha para o relógio digital no canto da tela do celular e pensa, nossa, já são 2:30. Se eu dormir agora, eu ainda pego 4 horas de sono. E aí, exatamente nesse microsegundo em que o teu cérebro calcula o prejuízo do dia seguinte, o que tu faz? Tu dá mais uns VIP. Tu puxa mais um vídeo para cima, como quem diz para o próprio cansaço. Espera aí que ainda tem um diazinho inteiro de inutilidade escondido aqui embaixo. É uma birra infantil contra o amanhecer. Tu não quer que o dia acabe porque tu sente que o dia que passou não foi teu. Tu passou o dia inteiro apagando incêndio, respondendo favor, desviando de bucha, correndo atrás do rabo. E aí à noite, esse restinho mofado de tempo que sobra, tu acha que tem o direito de roubar de volta. Só que tu não rouba do mundo, tu rouba de ti mesmo. Tu rouba a manhã seguinte, tu rouba o teu humor, tu rouba a paciência que tu não vai ter para aturar o primeiro ser humano que cruzar o teu caminho na rua logo mais cedo. E o pior é que a gente sabe disso. Não é falta de aviso. Tem notificação nativa no aparelho dizendo que o tempo de tela subiu 40% esta semana. Tem o olho ardendo, tem a vista embaçada que faz a letra do WhatsApp parecer um borrão verde, tem a cabeça pesada latejando na altura das têmporas. A gente tem todos os sintomas físicos de quem tá intoxicado, mas a intoxicação é voluntária, é caseira, vem com capinha de silicone e película arranhada. Sêneca, lá na Roma antiga, já reclamava que a gente não tem falta de tempo, mas sim que a gente desperdiça muito dele. Ele dizia que a vida é longa o suficiente para quem sabe usar, mas a gente gasta os dias em tolices e preocupações vazias. Se o Sêneca visse um ser humano moderno deitado na cama de bruços, com a cervical estourada, rindo de um vídeo idiota de um gato derrubando uma caneca às 3 da manhã, ele ia rasgar a toga. Porque não é nem a grande tragédia da ambição humana, não é a busca pelo poder ou pela riqueza, é a rendição absoluta à mediocridade do algoritmo. A gente vende o nosso sono mais profundo, aquele em que o corpo se repara, em que a memória se organiza, em que a alma dá uma trégua, em troca de 300 segundos de dopamina barata gerada por um garoto de dezenas de milhares de quilômetros de distância, fazendo dancinha na cozinha de casa. E quando finalmente o celular escapa da mão frouxa e cai direto na tua testa com um baque seco, tu acorda no susto do caramba, xinga o aparelho em voz baixa, vira para o lado, fecha os olhos com força, e o que acontece? 5 minutos depois, a mão vai tateando o colchão no escuro, igualzinho a um bicho cego, procurando a entrada da toca, só para conferir se não chegou nenhuma mensagem nova enquanto tu dormia esses 300 segundos. Não chegou nada, claro. O mundo não tá aí para ti nessa hora. O mundo tá dormindo, ou fingindo que tá. Só tu que tá aí, insistindo em manter a fogueira acesa com palito de fósforo molhado. Mas daqui a pouco o dia clareia de verdade, a luz da janela começa a empalidecer o LED azulado da tela, o primeiro ônibus passa barulhento lá na rua, e o ciclo recomeça, intacto, imbatível, pronto para ser refeito logo mais à noite. É isso. Guarda o telefone embaixo do travesseiro, vira para a parede e vai tentar ser gente amanhã. Ou tenta, pelo menos. Se curtiu, deixa o like. E lembrando, eu não sou uma IA.